Então, gente, nós hoje estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre biotensegridade e multidirecionalidade. Essa apresentação nossa é baseada em algumas obras, mas principalmente a do Thomas Myers, Trilhos Anatômicos, que vocês devem ter lido ou vocês já conhecem, vale muito a pena. E a tese de doutorado da Georgia Ribeiro Victor, do Departamento de Design da PUC do Rio de Janeiro. Então, nossa apresentação de hoje vai ser dividida em 3 partes. Uma parte falando sobre um pouco da definição do conceito de tensegridade na arquitetura. Em seguida, a gente vai falar o que isso tem a ver com o corpo. O que um termo, um conceito de arquitetura como tensegridade tem a ver com o corpo. E, um terceiro momento, falando como que no núcleo 8, na nossa formação em técnicas de educação somática, a gente trata desse assunto. Que estratégias pedagógicas a gente utiliza para ensinar o aluno a entender e a corporificar a tensegridade e multidirecionalidade. Então, nós resolvemos, então, fazer essa apresentação acompanhada de algumas imagens, né, que vão ilustrar um pouco o que nós vamos dizer. Bom, o termo tensegridade vem do campo da arquitetura e foi criado por esse senhor aí, o Buckminster Fuller, que é um arquiteto norte-americano, que uniu essas duas palavras, tensão e integridade, querendo caracterizar com esse termo, tensegridade, as estruturas que combinam tração e compressão, distribuindo a tensão por toda a estrutura. Vocês devem se lembrar que eu apresentei um videozinho com a biosfera lá atrás, essa estrutura redonda que ele está segurando aí na mão, que é um exemplo, né? A biosfera, a geodésica, ela é um exemplo arquitetural de tensegridade. Então, ele criou esse termo para definir esse tipo de estrutura, que é autoportante, não precisa nem de pilares internos e externos para se suportar na gravidade, porque ela distribui a tensão por toda a sua estrutura, combinando tração e compressão. A gente pode pensar que existem duas maneiras de sustentar peso no nosso mundo físico. Aqui a gente tem alguns exemplos de tração e compressão em elementos arquitetônicos, e aqui a gente vai ver com mais detalhe. Um dos exemplos é a parede, onde a compressão ela é vertical e a tensão é expandida horizontalmente. Outro exemplo é o exemplo da suspensão, um guindaste suspendendo um grande peso, onde a gente tem a tensão vertical em direção para cima e a compressão horizontal acontecendo no cabo do guindaste. Em ambos os exemplos, a gente vê que tem pilares de sustentação para absorver tensão, o guindaste em si e o pilar da parede. Mas o que corpo tem a ver com essa ideia de tensegridade? Bom, tudo depende do modelo de corpo, da ideia de corpo que a gente tem na nossa cabeça. Recentemente eu fiz uma postagem no Facebook com uma pergunta simples: o que é corpo? E me surpreendeu muito a quantidade de respostas que a gente teve nos comentários. E a maior parte da definição que as pessoas deram se encaixou em 3 grupos. O que é corpo? Casa, moradia e templo. Então, uma grande parte das pessoas considerou que corpo fosse uma estrutura arquitetônica, onde tem uma alma dentro, ou um eu dentro, algo assim. Tudo bem. Mas, mesmo assim, a gente não esgota a ideia de corpo. Porque se esse corpo é uma casa, que casa? Essa casa é feita de tijolos, ela é feita de madeira, ela é feita de pedra, ela é feita de cimento. Todos esses materiais reagem diferente com o meio ambiente. Né? A gente tem um modelo de corpo que a gente recebeu, da anatomia tradicional, vamos dizer assim, que me parece muito próximo de um modelo de cabideiro ou de manequim, por exemplo.
onde a estrutura óssea é esse suporte, como o cabideiro, como o manequim, e os músculos estão como que, entre aspas, pendurados ali nesse suporte. Então, isso significa, se a gente tem esse modelo de corpo, que a gente está sempre lutando contra a gravidade, para manter esse suporte carregando essa massa miofascial. E aqui a gente tem a base da nossa formação em técnicas de educação somática, que a gente usa o modelo da coordenação motora de Piret e Bézier e cadeias musculares articulares, GDS, como base para estruturar todo o raciocínio lógico dos exercícios e da organização corporal. E esses dois métodos, eles vão de encontro a esse modelo de anatomia que a gente aprendeu, uma anatomia mais básica na faculdade. Por quê? Na faculdade, quando a gente estuda anatomia, normalmente a gente tem uma noção de que os ossos, eles funcionam apenas num plano de movimento só, os músculos também têm uma função única, e, na verdade, não é bem assim. Na verdade, os ossos, eles trabalham todos em torção, e os músculos têm várias funções, são pluriarticulares, muitas, e organizam essa tensão óssea. O método da coordenação motora Piret-Bézier fala muito de um trabalho em espirais, no gesto espiralado, né, na torção óssea, tanto é que tem aquele exemplo básico que eles usam uma toalha em que a gente roda as pontas da toalha, cada ponta num sentido, e como uma consequência a gente tem uma dobra no meio da toalha que representaria uma flexão, né, do corpo. Piret e Bézier também falam de músculos condutores, que são músculos que transmitem a tensão e a informação de movimento de uma região do corpo para outra. Então, fala muito de músculos pluriarticulares. Então, a gente tem que repensar essa ideia de que o movimento é num plano só, que o músculo está numa articulação só, com uma única função. Cadeias musculares articulares GDS também tem essa intenção de músculos condutores, mas não usa essa terminologia. Fala de grandes grupamentos musculares que formam as cadeias que vão se entremeando e a informação vai chegando e se transmitindo de uma musculatura para outra. É dividido em 6 cadeias musculares, e cada cadeia com a sua particularidade, com a sua característica específica. E também, né, Clarice, isso tudo parece muito óbvio para a gente, né? Está muito claro para a gente, mas a gente percebe que no mercado de profissionais de movimento em geral e terapeutas em geral, ainda funciona muito o modelo de esqueleto, suporte, músculos, inserção, origem, trabalhando bidimensionalmente, né? Então, a nossa intenção com essa apresentação é alargar um pouco essa ideia. Não tem essa, na faculdade, eles não têm essa ideia da tridimensionalidade. Então, nesse slide, a gente botou a molécula da água e o DNA. A molécula da água, essa primeira foto superior, no estado líquido, ela se comporta com essa configuração, com uma configuração digeodésica, que lembra o nosso modelo de tensegridade. A foto do DNA está aí para a gente lembrar como o movimento é espiralado na parte mais profunda, na parte mais intrínseca do nosso ser, né? Então, desde o DNA, a gente tem um trabalho em espiral e uma movimentação em espiral em torção. Exato. E aí a gente chega nesse outro modelo de corpo, né? Inspirado pelo conceito de tensegridade. Thomas Myers vem com uma frase que eu adoro: os ossos flutuam num mar de massa miofascial. Os ossos flutuam no mar de massa miofascial. Parece um pouco uma imagem surrealista do Salvador Dalí, mas o que o Thomas Myers deseja
propor os ossos, como um elemento de compressão, empurram a massa miofascial para fora, para impedir que a estrutura se colapse, e isso se abale, né? se colapse, e a rede miofascial puxando como um elemento de tração para dentro, garantindo a unidade daquele organismo e garantindo a relação entre os espaçadores, que são os ossos. Então, você tem elementos de compressão, que são os ossos, os espaçadores, e elementos de tração, que é a massa miofascial, garantindo a unidade e garantindo a relação entre os espaçadores. Então, o modelo de corpo que a gente tem, pensando no corpo como uma estrutura de biotensegridade, é um modelo que é um pouco mais amplo, né, do que o modelo de inserção-origem que a gente aprendeu na escola, na anatomia, na faculdade, né? Sim, e nesse modelo, a gente tem que pensar que tem uma deformação, uma reestruturação e um retorno à posição inicial. Então, não tem um colapso, né? Vem uma força, tem uma pressão, deforma, mas retorna. Né? Vem a força, tem uma deformação e tem um retorno a uma estrutura estável, né? É o que a gente chama de resiliência. Então, as estruturas de tensigridade, elas são um exemplo de resiliência. Esse termo até está na moda, né? Nesse momento de pandemia, temos que ter resiliência e tal. Resiliência é um termo da física que aponta para essa característica de um objeto, de uma matéria que tem a capacidade de absorver estresse, se deformando, acumulando energia e volta para a sua forma original sem se romper. Né? Isso que quer dizer resiliência. Nessa capacidade de transformar o estresse em energia sem se romper. Sim. E é isso que a gente tem que ter no nosso corpo, né? Através de um trabalho de organização corporal, um trabalho de força bem estruturado. Esses dois modelos, um é um cesto, e esse cesto representa um dos modelos mais antigos de tensigridade, que a partir desse entremeado da palha, do cesto, se consegue formar uma estrutura tridimensional, um compartimento a partir desse trançado, dessa formação de vários pequenos triângulos, você vai construindo uma estrutura tridimensional e um compartimento. E mostra também uma grande espiral, lembrando novamente nosso trabalho de movimentação em espiral, em organização com um gesto justo, bem equilibrado. Essa foto, a gente botou uma foto de uma teia, que é a representação da face, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma relação muito grande de movimento com face. E quanto mais possibilidades de movimento a gente tem, mais essa matriz extracelular se transforma nessa teia, nesse entrelaçado, e esse entrelaçado organizado. Quando a gente tem um entrelaçamento desse facial organizado, o movimento ele é melhor distribuído, o deslizamento entre os tecidos funciona de uma organização melhor, as articulações funcionam de um jeito melhor, e a gente tem uma possibilidade de trabalhar com uma multidirecionalidade. Né? A gente consegue trabalhar em várias direções para estimular essa face. E essa face bem nutrida, bem organizada, também permite, é uma via de mão dupla, permite uma potência de movimento melhor. Exato. Esse termo multidirecionalidade que eu proponho no livro, no Educação Somática, Ecologia do Movimento Humano, que a gente usa na formação também, esse termo, qual a diferença entre tensegridade e multidirecionalidade? No que eu compreendo, a tensegridade caracterizando esse modelo de corpo, onde os ossos são o elemento de compressão,
a massa miofascial, o elemento de tração, e a multidirecionalidade, a intenção desse organismo de dirigir movimento através de diferentes partes do corpo ao mesmo tempo, garantindo movimento e coesão do organismo ao mesmo tempo. Essa ideia da multidirecionalidade me veio pela minha prática do Tai Chi, quando uma vez perguntaram ao meu professor quantos movimentos o Tai Chi tem, a sequência do Tai Chi tem quantos elementos, e ao invés de responder 50, 108 movimentos, 16 movimentos, ele respondeu, só tem um movimento no Tai Chi. E aí, nossa, parecia um koan, um koan zen budista, assim, uma coisa, opa, quantos movimentos tem no Tai Chi? Só um. De entender multidirecionalidade. O corpo está se movendo, o corpo em tensegridade está se movendo com a intenção de distribuir carga por toda essa rede facial, dirigindo o movimento com diferentes partes do corpo ao mesmo tempo. Aqui a gente colocou umas fotos e a gente fez esse questionamento sobre coluna e espinha. É uma das coisas que a gente fala na formação, que esse termo coluna dá uma sensação de uma estrutura rígida, com pouco movimento e com muita carga. E enquanto a nossa coluna vertebral, ela não é rígida, ela tem curvaturas, ela tem que se movimentar bem, e ela ajuda nessa dissipação das cargas a partir da parte muscular que se insere nela. Então, a gente tem duas fotos de barcos, em que a gente tem um mastro do barco e várias cordas do barco presas nesse mastro, dando para esse mastro a direção, dando para esse mastro movimento e dando para esse mastro uma capacidade de ajuste, que é tudo que a gente precisa ter numa coluna saudável. Se a gente tem uma coluna rígida, reta, com pouco movimento, a gente, além de, provavelmente, daqui a algum tempo sentir dor, a gente não vai ter uma boa distribuição corporal a partir de uma coluna rígida, reta. Então, a gente tem que sempre... para rever terminologias. Rever essa terminologia coluna, se ela está sendo usada de uma forma legal. Rever esse pensamento de que os movimentos acontecem num plano só, né? Que a gente sabe que os movimentos têm toda uma tridimensionalidade, tem toda uma espiral, uma torção. Então, na nossa apresentação, a gente está querendo também relembrar esses tópicos. Isso, são conceitos, né, que a gente absorve, aprendeu e absorve e incorpora eles no nosso dia a dia, né? A ideia que a gente faz de corpo é que direciona como a gente usa esse corpo no nosso cotidiano. Eu fiz esse esquema, que é um esquema que ainda está em processo, né, de amadurecimento, da gente pensar, poxa, mas esse pessoal está falando mal do que a gente aprendeu na faculdade, que é, então não é mais músculo, inserção, origem, é o que agora? É teia facial. Então ficam essas modas, né? E aí, então tem que abandonar a ideia de inserção, origem e adotar todo mundo, agora se eu falar de tensegridade, teia facial, como se fosse a seita da tensegridade. Mas não é o caso. Nesse esquema, eu gostaria de dizer que um conceito vai incluindo o outro e se alargando. Então, por exemplo, se a gente tem ali, a gente aprendeu na faculdade algo como esse centro ali em azul, mover por partes, um músculo inserção origem, o esqueleto como um suporte tipo um cabideiro, um manequim, e esse duo, né, os músculos trabalhando como casal, sempre meio que em duplinha. Então, a gente tem movimentos segmentados no corpo. Aí vem uma outra, na história, né, do desenvolvimento da anatomia, vem uma outra galera que fala assim, pô, não, esses músculos se organizam em clãs, em cadeias musculares. E aí você tem uma série de pesquisadores, a Françoise Mézières, a Gottlieb Denise Stroff, o Leonard
Leopold Bousquet, que pesquisam e desenvolvem essa ideia do músculo não mais como algo isolado, mas do músculo se organizando em clãs, em cadeias. E aí você vem uma outra galera, um pouco mais tarde, que pensa não mais em conjunto, em clãs, mas pensa talvez com uma ideia mais ampla, de nação. Eu até botei ponto de interrogação, que eu não sei se vai ser o termo mais adequado para fazer essa comparação. Um mover mais global, um mover mais amplo, falando dessa rede facial. Então, você tem Mabel Todd, você tem a Ida Rolf, você tem Thomas Myers, Denis Boal, Robert Slipe, na Alemanha, Marcel Bienfait, que são autores que tratam desse assunto, né, da face. E eu coloquei essa imagem do olho, de onde eu olho? Porque, na verdade, não é para a gente abandonar um modelo e adotar o outro porque todo mundo está adotando esse outro modelo. Não. Eu acredito que não existem modelos errados e certos. Eu acredito que existam modelos mais estreitos e mais amplos, né? Então, se você está na base de uma montanha, vamos fazer uma comparação. Eu estou fazendo uma escalada de uma montanha. Eu estou na base de uma montanha, eu tenho uma certa visão dali, né? Eu vejo o campo, eu vejo a base da rocha, eu vejo aquela aldeia. Eu vou subir um pouco mais nessa montanha, já tenho uma visão um pouquinho mais ampla, eu vejo os telhados da casa, eu vejo um certo tipo de vegetação, alguns animais. E quando eu chego num lugar um pouco mais alto, eu tenho uma visão ainda mais ampla, né? Eu não vejo só o vilarejo, eu vejo o outro vilarejo mais adiante, talvez o mar, um outro tipo de vegetação e as aves que ali habitam. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu não posso chegar numa parte alta de uma montanha sem ter passado pela base, vamos dizer assim. Então, de onde eu estou olhando, né? Quando a gente fala de esqueleto, estrutura, músculo, de onde eu estou olhando, né? Que ideia de corpo eu tenho? É importante a gente ter isso claro. As ideias não se excluem, né? Elas vão se alargando, né? Sim, e tem uma coisa também, às vezes, até na questão desse ensino de faculdade, né? Tem que ensinar uma parte tão básica, tão inicial, que às vezes você segmentar e ensinar por partes é mais fácil do que você fazer já logo um trabalho global, porque aí fica muito difícil para a pessoa ter essa noção, né? Então, às vezes, você precisa segmentar para você passar pedagogicamente, é mais fácil pedagogicamente para você passar, mas depois você dá essa visão do global para a pessoa ter essa noção do todo. E o nosso terceiro momento da apresentação de hoje é falar, mas como é que a pedagogia do Núcleo 8 se adapta em relação a esses modelos de corpo, essas ideias de corpo? Bom, a gente trata de tensegridade e multidirecionalidade dentro da formação com uma série de exercícios e apresentações teóricas, mas a gente não pode abordar isso no começo, como o Clarice está dizendo. Nossa primeira etapa é trabalhar a sensação de osso, de pele, de músculo, em seguida um ajuste do tônus, um pouco mais adiante, determinação de volumes e pesos, percepção desses volumes e pesos e como que esses volumes e pesos se organizam, né? Interdependência das partes. Aí sim a gente pode, depois de todo esse caminho feito, de toda essa aventura feita, a gente pode levar o aluno, convidar o aluno a experimentar exercícios mais complexos que implicam conceitos de tensegridade e multidirecionalidade. Sim, e aí na nossa formação a gente tem 2 módulos, em que o primeiro módulo a gente dá essa base, essa estrutura, a gente trabalha essa percepção do corpo, essa sensação óssea, para num segundo módulo a gente fazer os exercícios mais globais e complexos, que envolvem mais essa tensegridade e a multidirecionalidade. Essa foto é da formação, que a gente fez uma proposta de uma simulação da teia facial, em que os alunos eram os elementos de compressão, né, representavam os ossos, e os elásticos representavam a estrutura miofacial. E o que o osso
A partir do movimento de um osso, qual informação chega para o outro osso? Qual qualidade chega? Qual sensação? Qual é a percepção que eu tenho quando o meu colega se mexe lá na ponta do outro lado que eu estou? Chega alguma informação? Não chega? A gente faz esses questionamentos durante essa proposta para a pessoa não estar só fazendo uma coreografia, mas para ela estar em contato com ela e percebendo o que está acontecendo. Se está tendo uma percepção do todo, se está tendo uma percepção só do meu movimento. E aí a gente tem uma outra foto de um trabalho com os bastões, em que agora os bastões representam a parte óssea e os alunos são essa rede miofacial que tem que se estruturar para não deixar o bastão cair, para transmitir essa informação, mas mantendo uma continuidade de informação sem deixar ter ruptura do bastão cair. Também é feito num segundo módulo, que a gente já tem essa noção de organização corporal com a nossa base bem estruturada, já fez um trabalho de corpo anterior para poder fazer essa proposta. Isso. E o que é importante, né, Clarissa, para nós do Núcleo 8 e na formação, é de que esses trabalhos não sejam apenas uma mímica, uma coreografia, e aí, bota aí, bastão vai fazendo, improvisado. Não se trata disso, se trata o tipo de comando que você vai dar, propor ao aluno, para que ele trabalhe exatamente o que está sendo necessário. A organização da interdependência das partes, unidades de coordenação motora, a estruturação, por exemplo, da mão e do pé em abobo, das torções, né, os movimentos em torção. Então, os comandos são feitos não só para jogar o aluno a executar de qualquer maneira e não deixar cair a todo preço, mas é como eu me organizo para que os bastões não caiam, né? Por exemplo. Sim, exatamente. Com toda essa base da coordenação motora e do GDS que a gente já vai ter feito e sentido no corpo anteriormente. Então, esse assunto da biotensegridade e multidirecionalidade, ele, para a gente, não tem ainda uma conclusão, ele é um assunto vastíssimo que a gente está ainda pesquisando, estudando, tentando entender e fazer sentido de tudo isso dentro do nosso cotidiano, né? Tudo muito bonito dentro do estúdio de trabalho corporal, mas e no cotidiano, né? Nas tarefas cotidianas, será que a gente consegue viver essa biotensegridade, essa multidirecionalidade? Acho que esse é que é o grande desafio. E aí a gente convida vocês a assistirem a alguns personagens pioneiros da educação somática no Brasil, que falam sobre face e tensegridade. Eles estão no livro Educação Somática e seus Pioneiros no Brasil, que vocês podem adquirir pela editora Juruá, ou eles estão falando também lá no canal YouTube Pioneiros da Educação Somática no Brasil. Eu chamo a atenção especialmente para o Johannes, o Fernando, a Lúcia e a GG. Claro, você tem que escutar todos, é imperdível, mas esses 4 eu acho que tem a ver com o tema de hoje de tensegridade. E também a gente entende tensegridade como que começando pelos pés, né? Mas isso é um assunto para uma outra apresentação. Como é que tensegridade começa nos pés? Por quê? Se falou que era no corpo todo, agora está falando que é nos pés. Bom, isso é assunto para uma outra apresentação. A gente fez um livrinho, um e-book, sobre pés, para pais, educadores, que trabalham com crianças a partir de 6 anos. Então, vai lá no site do Núcleo 8 Educação Somática e baixa o seu e-book sobre pés para crianças, gratuitamente. Qualquer dúvida sobre o e-book, sobre a formação, sobre o Pioneiros, pode escrever para a gente, por e-mail, ftsrj@gmail.com. A gente tem o maior prazer em responder as dúvidas. E quem sabe a gente se encontra na formação de 2021. Isso. Um grande beijo, então. Obrigada, Clarissa. Obrigada. Tchau, tchau.